E aqui o princípio, voltando agora, então, não querendo criar confusão, porque eu fiz essa volta ao verso 17, mas voltando aqui, ele é o princípio e aqui vai aparecer o primogênito dentre nós. Vamos começar com o princípio. Então, já que eu estou com o comentário aberto, o princípio demonstra, não é que é o princípio na ordem do tempo, do início, não é esse o sentido, mas demonstra a prioridade de Cristo quanto ao tempo e à posição. E de modo passivo, do modo ativo, no fato de ele ser o originador de todas as coisas. Ele é o originador, ele é o princípio, ele é o principiador, ele é o causador. Alguns entendem a expressão como aplicada especialmente para o que vem a seguir, declarando que Cristo é o princípio daqueles que se erguerão dentre os mortos. Paulo chama de primícias dos que dormem. Aqui Jesus é apresentado, irmãos, então, princípio e o primogênito dentre os mortos. Jesus é apresentado diante dos crentes como possuindo não apenas a primazia de prioridade no tempo, mas também na precedência em poder e prestígio. Uma vez que ele existe antes de todas as coisas, não pode ser uma emanação ou pertencer a uma ordem menor secundária da criação. Então Paulo aqui está contra-argumentando os argumentos falsos dos mestres. E é muito importante a gente ter claro isso, o significado desta expressão, princípio e também o primogênito dos mortos. Então vamos ver o que o auxiliar do professor falou sobre o termo princípio. A imagem de Jesus como princípio de todas as coisas não era uma coisa incomum no Novo Testamento, então não é novidade. Em maior ou menor grau, todas as ocorrências se baseiam em Gênesis 1:1. Embora a declaração de Mateus 1:1 não aparece explicitamente a expressão princípio, a frase da genealogia de Cristo sugere isso. O Evangelho de Marcos começa, vamos ver se na nossa versão ele traz isso, o Marcos 1:1, deixa eu ver aqui, irmãos, se ele traz esta expressão, esse termo aqui nesta versão, o princípio, traz princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, Marcos começa assim, e depois João, capítulo 1, vai dizer, no princípio era o verbo. Então, essas expressões, embora Mateus não use explicitamente, mas ele está indicando que o princípio é esse, né? Depois aqui o Evangelho de João abre com essa afirmação, e de modo semelhante, João também inicia a sua primeira carta, fazendo alusão tanto ao seu Evangelho quanto ao livro de Gênesis, na primeira carta de João, capítulo 1, verso 1. Por fim, o Apocalipse atribui a Jesus o título, o princípio da criação de Deus. Assim, o título, o princípio, aponta para o papel de Jesus como nosso Criador e Redentor. Ele não é o princípio por ter um começo, ele é o princípio por ser o principiador, por ser o começador de todas as coisas criadas. Eu acho que com isso há clareza. E o primogênito entre os mortos. Vamos deixar claro também o uso que Paulo faz desse termo. É muito semelhante ao uso que João fez lá em Apocalipse 1:5, usando a mesma expressão. E aqui mais uma alusão ao Salmo 89, que é um salmo messiânico, verso 27, fala que farei deles o meu primogênito. Depois parece que esse Salmo 89 ele é um comentário lá de 2 Samuel 7, 8 a 16, a escolha de Davi, que detalha a aliança de Deus com Davi. Esse texto se refere a alguém maior como uma figura humana. O Novo Testamento, então, indica que Jesus é o filho de Davi num sentido escatológico. Ao aplicar o título primogênito a Jesus, Paulo apresenta como cumprimento, isso aqui eu achei fantástico, o cumprimento da promessa da aliança de Deus feita a Davi. Então, ele é o primogênito porque ele vem cumprir aquela aliança que prometia eternidade à casa de Davi. Eu espero que, desta maneira, o conceito de princípio e primogênito estejam muito claros. Aqui, ainda fortalecendo, irmãos, este conceito, a lição diz que a palavra empregada aqui, traduzida como princípio, arquê, tem um significado amplo. Ela se refere a Jesus como fonte, como o iniciador da igreja, portanto, a cabeça, da mesma forma que o princípio ou é também o principiador ou iniciador da criação. Ele não é apenas o originador da criação, mas também por meio de sua ressurreição, ele é o originador da nova criação. Aqui mais um ponto de compreensão para o primogênito entre os mortos. Ele é o originador da criação, o principiador,
Por isso é chamado de princípio, não por ter tido um começo, mas por ter dado um começo às coisas criadas, e desta maneira, por meio de sua ressurreição, ele também agora é o originador da nova criação. Isso explica porque ele é chamado de primogênito dentre os mortos. A ressurreição de Jesus é a mais importante, mesmo não tendo sido a primeira. Moisés e também Lázaro, para citar dois casos. Sem a ressurreição de Cristo, ninguém poderia ser ressuscitado. Eu creio que aqui as razões por que Paulo apresenta a supremacia de Jesus, um resumo interessante, 7 aspectos, vamos apresentá-los. Ele é a manifestação perfeita do Deus invisível, está na lição da quarta final. Ele é o agente por meio do qual todas as coisas foram criadas, ele existe antes de todas as coisas e tudo é mantido unido nele. Ele é a cabeça da igreja, que é o seu corpo. Ele é o iniciador da criação e da nova criação. Ele venceu o pecado e a morte, garantindo o direito de ressurreição para todos os que confiam nele como Salvador, e ele sempre existiu, mas agora, por causa de tudo, ele é reconhecido como cabeça suprema da humanidade e da igreja. E desta maneira, com estes pontos em destaque da exaltação e da supremacia de Cristo, colocamos um ponto final na lição da quarta.